Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Espírita, o podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A preocupação com a hora da morte é universal. Grande parte das pessoas tem as suas dúvidas, medos, inseguranças e até curiosidade sobre o que acontece quando nós deixamos o lado de cá e voltamos para o lado de lá. Como ocorre essa passagem? O que acontece com a nossa consciência quando o corpo deixa de funcionar? Qual é o nosso estado geral? Essa experiência é a mesma para todas as pessoas? Para ajudar a gente a entender o que o Espiritismo nos diz sobre essas questões, nós recebemos hoje, com muita alegria, aqui no Pode Ser Espírita, o Glaucio Cordeiro. O Glaucio é atuante no movimento espírita há 40 anos, palestrante em diversos centros da capital paulista, na grande São Paulo, inclusive aqui a nossa FEESP, realiza estudos do espiritismo e cristianismo em programas semanais, por exemplo, no canal da FEESP do YouTube, quarta-feira, às 8 da noite, o programa de renovação mental. Também realiza um outro trabalho num outro canal, às segundas-feiras, às 9h15. Procura lá, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, atualmente estudando o livro dos Espíritos, com o Glaucio Cordeiro. Contribui também na Rádio Fraternal e também com o programa Semeando a Boa Nova, para a gente poder buscar aí os trabalhos do Glaucio depois que acabar esse episódio. Glaucio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui para auxiliar a gente a explorar esse tema que tanta dúvida, curiosidade desperta. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu me sinto honrado, de poder, de certa forma, tentar contribuir no esclarecimento, Excelente, excelente. Muito felizes, estamos muito felizes com a sua presença. Para falar sobre o que acontece no momento da morte, a gente não ficar enrolando muito aqui. Segundo o Espiritismo, na visão do Espiritismo, o que acontece conosco quando chega esse exato momento ali da hora da morte? Olhando do ponto de vista mediano nosso, do nosso devido, o nosso grau de desenvolvimento e entendimento das coisas, é necessário entender que há uma certa confusão mental e espiritual na hora que acontece tudo isso. Hoje em dia, claro, graças aos veículos de comunicação, Por que dessa confusão? Essa O que está confusão acontecendo ali? é muito por conta do estágio em que o espírito e o corpo travam essa batalha, de desligamento, e que Essa muitas das vezes separação que essa causa separação que causa isso, Já que a matéria, de certa forma, ela inibe muito a nossa parte espiritual, na hora da saída também do corpo, ela faz um tipo de embate, de tentar render a alma ao corpo, que é uma coisa de autossobrevivência, Sim, sim. de permanência. E isso nos leva a um estágio de confusão, muitas das vezes. Há pessoas que, dependendo do grau de entendimento, conseguem passar essa fase de maneira mais tranquila, mas mesmo assim é de sempre marcar território, vamos dizer assim, o que está acontecendo comigo. Então a gente vai falar sobre isso, mas tem diferença. Sim. Uma das questões na abertura que a gente falou, se é todo mundo vivencia isso de forma igual, já pode falar que não. Não, absolutamente E aí daqui não. a pouco a gente explica por quê, então você não sai daí. Perfeitamente. Vamos por partes É isso aqui. mesmo. Mas já é muito interessante a gente já saber que não acontece da mesma forma para todo mundo. Nós espíritas ficamos muito com essa questão, é morte, é desencarne, tem diferença de chamar de morte ou de desencarne? O que você pensa sobre isso? Olha, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, porque nós temos que entender que isso também é um processo biológico e espiritual, Do ponto de vista espiritual, o morrer, biologicamente, não significa imediatamente desencarnar. Porque, embora você esteja desligado da atividade corporal, o seu espírito desligado, há ainda resíduos de energia que nos ligam ao nosso corpo físico, principalmente e dependendo de como nós vivemos e como nós conduzimos as nossas vidas.
Isso vai influenciar o processo de desligamento. Profundamente. Então a gente pode falar em morte do corpo físico, é uma coisa. É um Exatamente. processo biológico. Biológico. Acaba a vida, enfim. Tem lá os processos que explicam como o corpo deixa de funcionar. E aí um processo paralelo é esse de desencarne, de desligar o espírito do corpo, a gente pode dizer assim. Exatamente. E isso vai variar. Em que idade ela aconteceu, a quantidade de energia que aquele corpo ainda mantém, em que condição, se num processo físico dado a doenças, se foi através de um acidente, se foi através de uma maneira forçada de sair daqui. Cada uma dessas... O gênero de morte vai determinar sobre esse muito o processo no quanto momento. nós vamos ficar ligados à matéria ainda, né? Dá pra gente determinar um momento... Existe um instante exato da separação entre corpo e alma? Dá para determinar isso? Ou isso varia tanto de indivíduo para indivíduo que é difícil a gente determinar? Olha, vamos colocar assim na grande generalidade, que você levou uma vida normal, você vai desencarnar lá pelos seus 80 e tantos, uma morte 90 mais anos. natural, considerada Natural, né? Então, mesmo assim, ainda existe um resíduo de vida, né? Um resíduo de energia que nos mantém o corpo e que, por vezes, pode levar alguns dias, algumas horas, alguns meses ou alguns anos. Para se extinguir? Para se extinguir totalmente. Dependendo Esse do laço que gênero nos de morte. prende, dependendo do gênero de morte que nós atravessamos, né? Então, uma das coisas que é interessante nesse processo é, nas experiências de EQM, onde já começa De quase morte, tá? de quase morte, né? Desculpa, se eu usar o termo, você me corrige aí para poder Não é salvaguardar, corrigir, é né? só para ficar o mais claro possível, perfeitamente. não existe correção. E aqueles que voltaram, embora seus sinais vitais estivessem assim, quase no limiar, e é tudo checado pelas máquinas, né? Tudo o equipamento que tem, ali se atesta da presença do corpo, quase no estágio vegetativo, vamos dizer assim, mas existe o espírito depois, quando volta dessa experiência, narrando tudo o que aconteceu. Tem muitos casos, né? Muitos casos, né, passando isso daí. O que mostra a separação do corpo e do espírito. E embora nós, do ponto de vista clínico, do ponto de vista biológico, dizemos ali, olha, aqui já está quase findando, ele volta de repente e reassume a vida. Então, são processos que nós ainda estamos compreendendo e catalogando para uma melhor definição científica, né, do que é o estágio efetivo do desligamento da alma do corpo, né? Por que a alma se desliga do corpo? É assim, a vida acaba porque a alma se desliga do corpo, ou a vida acaba porque o corpo não tem mais a energia vital, digamos assim, e por isso a alma debanda, vai embora. Deu para entender a pergunta? Do ponto de vista biológico, você está falando, né, encarando como morte e vida, né? Vamos falar do ponto de vista do corpo. Ela se extingue quando o corpo já não tem comunicação com o espírito do ponto de vista de reação inteligente. Há resíduos de vida, no entanto, a morte já ocorreu. Mas é difícil você traçar qual que é a linha limítrofe disso daí, né? É complexo, né, o processo ainda no nosso entendimento. É muito sensível, né? Muito sensível. Muito sensível. Muito sensível. Pelo que o Espiritismo diz, tem como nós nos mantermos conscientes nesse momento? Ou os relatos são sempre dos espíritos dizendo que esse momento é muito difícil manter essa consciência? Nossa, você fez uma pergunta aí que a gente vai ter que falar com aqueles que nós podemos dizer assim, as grandes mentes que passaram aqui, né? Sim. Então, a gente busca a ajuda dos universitários, né? De toda a literatura que nós visitamos, de todas as declarações, né, nos nossos atendimentos fraternos que são feitos, nos nossos amigos que desencarnam, sempre o processo se passa numa confusão, né? E muitas das vezes no próprio adormecimento daquele espírito, dependendo do como ele conduziu a vida, né? Mesmo as grandes figuras, né, que a gente tem do próprio movimento de educação espiritual da humanidade, você vai pegar um Pedro, um Paulo, né, em que eles vão
ser, assim, vamos dizer assim, biografados pós-morte pelos nossos amigos espirituais, através das literaturas que nós temos, ali se mostra que eles são amparados, são conduzidos e ainda sente-se num estado de torpor, como tivesse num processo, assim como de um sonho, em que eles Acordando, né? começam a acordar, né? Então, e você vê que são espíritos extremamente desenvolvidos e compreendidos, né, dentro do processo do desencarne, né? Então, para a massa, vamos nos Para incluir na nós, massa aqui, para nós, né? provavelmente é difícil manter a consciência, né, nesse momento. Isso. E até pode-se dizer que é um processo de amor e caridade que fazem conosco, né? Para a gente não Faz todo atrapalhar sentido. tanto o Faz processo, todo sentido. não é? E aí Porque narra-se... às vezes a gente gosta, né, de ficar questionando algumas leis naturais e a gente perde Perde. essa visão de como as leis naturais são perfeitas, porque criadas por Deus, enquanto a maioria delas agem conosco com essa misericórdia, né? Sem dúvida Porque nenhuma. talvez não fosse bom pra gente estar realmente consciente durante todo esse processo. Pode-se colocar até isso como um mérito entre nós, de nós chegarmos no plano espiritual sendo comunicado que você já está no leito do hospital, sendo tratado, né? Podemos dizer assim. Sim, sim, sim. Porque quando dá consciência do que está acontecendo, né? E em se tratando de um processo normal, né? Não vamos colocar assim, por exemplo, numa batalha, porque muitas das vezes são narrados os casos de que, por exemplo, nas guerras napoleônicas, né? Toda aquela parte da Segunda Guerra Mundial, daquele espírito que ocupava o corpo de um soldado, ele está na réfrega, está na batalha, e ele nem percebe muitas das vezes que o corpo morreu. que ele já foi abatido. Tá lá. E ele continua seguindo como se fosse no campo de batalha e permanece ali por largos e largos tempos. Um dos casos muito interessantes que nós tivemos notícia, quando da ocorrência do tsunami no Japão. Sim. Você sabe que lá eles têm uma formação shintoísta, taoísta e budista, que falam a respeito da vida pós-morte, da continuidade e muitas das vezes Talvez da seja um reencarnação. povo que tem muito a espiritualidade mais incorporada, talvez, né? Pois é, Na aí cultura mesmo. exatamente, alguma coisa mais debatida, né, dado a migração das correntes hindus e budistas que foram E é coisa milenária. milenar, exatamente. E ali vai se contar o caso através de um monge budista que depois do tsunami o templo ficou aberto para atender as pessoas. E de vez em quando apareciam lá pessoas trazendo consigo determinados comportamentos que não lhe pertenciam, num processo que a gente pode chamar de incorporação. E ele foi percebendo que se tratavam dos espíritos que aqueles que desencarnaram durante o processo do tsunami. Diziam-se confusos que não achavam suas casas, que estava tudo destruído e tudo mais. Outros muito permaneceram ali na região, buscando amparo, batendo nas casas, procurando ajuda, né? Procurando agasalho, porque sofriam todas as intempéries dado ao fenômeno, né? Então, por aí a gente nota que é o grau, muitas das vezes, de confusão de aonde nós estamos. Em que dimensão eu estou? E nem sempre isso fica claro para qualquer um. Então, dependendo do gênero de morte, o espírito que desencarna, né, cujo corpo morre, ele pode ficar desorientado, como nesses casos, Sim. né? No caso de uma tragédia, ele pode ficar não consciente, mas aí despertar por exemplo, num hospital espiritual, alguma coisa assim. Sim. E pode, você falou, né, do que a gente experimenta nas reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores. A gente às vezes presencia isso, né? Do espírito tá perdido, não perceber nem que desencarnou, que faleceu, que o corpo deixou de existir. Porque ele às vezes o espírito fala, como assim? Eu tenho um corpo? Como assim eu morri? Né? Eu tenho um corpo, eu tenho uma mão, tenho uma perna, tenho uma... Então é um processo que acaba gerando dependendo do gênero de morte, a gente já entendeu que isso pode trazer uma perturbação. Todo mundo passa por essa perturbação para se adequar à nova, digamos, essa nova situação no mundo espiritual, essa volta, digamos assim. Podemos dizer que a grande maioria, né, Leonardo? Porque nem todos se compenetram a estudar, né, ou ter o esclarecimento nesse sentido. Mas a gente sempre tem que entender que existe, em torno de tudo isso, a misericórdia divina, né?
a bondade dos nossos amigos espirituais, que sempre vão estar nos amparando, dado, né, os nossos níveis de merecimento, né, independentemente de qual seja a sua crença, mas muito olhando o nosso comportamento, né? Então, você convencer, às vezes, as pessoas, né, que estão desencarnadas, que agora estão em outra dimensão, isso também, às vezes, é um processo doloroso, né? Então, é feito com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, né, para cima de todo mundo, né? Tem como a gente determinar uma duração para essa perturbação? Ou vai depender também de fatores, gênero de Cada morte, caso o é um quanto... caso, Tá. né? E a gente vai encontrar aí pessoas que ficam presas nesse processo por muito tempo. E aí esse muito tempo é até arriscado a gente a dizer, Sim, né, que porque passam dezenas e talvez centenas de anos, né? o que determina isso é a consciência de que a vida continua, é a forma que a pessoa viveu a vida aqui na Terra. O que determina essa perturbação ali depois da morte? Quanto tempo ela vai durar, por exemplo? Existe um processo de que nós somos testemunhas aqui mesmo, nessa dimensão que nós Aham, estamos, né? aham. Que aqui também é um plano espiritual, né? Só que numa, Somos todos e espíritos. somos todos espíritos, mas numa, Estamos numa encarnados densidade aqui diferente, né? sempre. Em que a gente vai perceber a alienação mental. Quanto tempo dura uma alienação mental? Esse é um processo que às vezes a gente vê pessoas que atravessam a vida inteira, Você diz no durante sentido dezenas de de anos, né? pessoas que não têm, passam uma vida inteira sem ter muita consciência do que é, de onde está inserido, do seu contexto, nesse sentido que você diz? Também, mas daqueles como nós, muitas das vezes, que têm a ideia fixa numa determinada coisa, num apego, um apego assim exagerado, exacerbado de todas as coisas. Alguém que não quer deixar a família, alguém que não quer deixar os bens, alguém que não sabe se livrar daquilo que nos foi emprestado em vida, né? Esses nossos apegos, muitas das vezes, vão determinar o quanto tempo nós vamos ficar presos àquilo. E aí, quanto tempo vai demorar esse nosso esclarecimento? Essa passagem, esse sofrimento nessa passagem no plano material para o plano espiritual, ou também é algo que vai depender desses diversos fatores? Também vai depender desses diversos fatores, né? É muito comum no desencarne as pessoas levarem ainda as consequências, Talvez case muito com o que você estava falando, né, do é, apego, as coisas que não só do apego, ficaram. mas assim, a doença física, né? Existe uma coisa interessante, tudo isso ligado ao nosso comportamento mental, né? Aos nossos valores. Existe aquela pessoa que tem a doença e não é doente. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar adequadamente. Às vezes eu tomo pau Entendi. por conta disso, né? A outra é a pessoa que não tem nem a doença e é doente. E tem a pessoa que tem a doença e é doente. Então, muitas das vezes você Você somatiza. fala da forma como nós lidamos com que, enfim, a vida nos apresenta. Exatamente. E essa somatização, de certa maneira, atinge o nosso modelo biológico, né? O nosso perispírito, Corpo o espiritual, digamos corpo assim, né? espiritual, né? E que vai demandar um certo tempo também de cuidado e cura, Recuperação. de recuperação. Então, nós carregamos todas essas sensações, vamos dizer assim, essas ocorrências da doença, para o lado de lá, dependendo também de como nós mentalizamos isso em nossas vidas. Entendi. São, por nós sermos seres muito únicos, cada um de nós escreveu uma história muito diferente para a liberdade que a gente tem de escolhas, de ação, até chegar no ponto que nós estamos, o processo de desligar, de nos desligarmos desse corpo também vai ser muito particular. Aham, Mas a gente consegue ter uma ideia do que influencia esse processo. sim. É como você perguntar a respeito de um parto. Todos são iguais? Todos têm mais ou menos um padrão de lineamento, né? Um comportamento geral, né? De como ele acontece, mas cada um nasce por si só. Não é? Dentro do determinismo da vida, né? A gente tem as nossas particularidades. Por que algumas pessoas, a gente já falou disso, mas a gente consegue entender por que algumas pessoas passam por isso e nem percebem. A gente fala que pode ter sofrimento. Essas pessoas que nem percebem que morreram, Hum. né, elas não estão nem
processando esse sofrimento, concorda comigo? Porque elas estão Sim, se vendo ali, achando que estão vivas ainda. sim. Talvez esse sofrimento, essa dor venha quando ela tiver, né, a consciência. Mas por que algumas pessoas que morrem continuam acreditando que estão vivas? Porque elas estão vivas, né? Porque elas têm as sensações, elas se veem num corpo, elas são a cópia daquilo que eram em vida. E muitas vezes assim, não, não é possível, eu estou vivendo algum tipo de pesadelo, de sonho, justamente porque não tem o esclarecimento de que se passou o transe, né, da morte. Por não ter nenhuma noção Nenhuma de que a noção. vida continua e se verem ali. Enfim, como a gente falou, né, das reuniões mediúnicas em que o espírito diz, mas eu tenho corpo, né? Eu tenho, como assim? Porque Exatamente. a ideia que ele fazia do que, ou nem fazia, ou nem parava para pensar, ele dava essa opção. Entendi. Eh, então, eu quero chegar num ponto aqui, nós não vivenciamos a morte da mesma forma. Acredito que existe uma média ponderada, né, em Aham, cada caso, mas aham. cada caso é um caso, né. Então tem há pessoas que falam assim: "Nada sofri, quando percebi estava livre", né, estava nos braços dos meus parentes, dos meus amigos, mas são casos de pessoas extremamente, preparadas, vamos dizer, para esse processo, não do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista comportamental, entendendo que todos nós estamos aqui de passagem, né, que nossas relações são relações em que nós temos que construir através do bem. E isso não precisa ser assim: "Ah, mas o que que ele era lá? Ah, não, ele era um expositor na federação Era e um tudo mais". monge. Não, era um monge. Absolutamente não é Aham. assim que ocorre, né, porque é narrado principalmente naquele livro Voltaire, do irmão Jacó, Do Chico que é um Xavier, sim. clássico, né, que até rendeu, assim, alguns dissabores para o nosso querido Chico, porque as pessoas não acreditavam: "Não é possível, você está falando de um espírita dedicado e tudo Que é um mais", livro que narra, que né, o retorno narra para a vida espiritual de um trabalhador da doutrina espírita, espírita. exatamente. Que a gente imagina, né, que vai Vai chegar lá, vai ter tapete dourado, né, recebendo banda de música e tudo mais, e ele e o conta livro narra outra coisa. que ele é bem recebido, atendido, a própria filha vai em socorro dele, os espíritos, né, de vanguarda como o doutor Bezerra, que era um grande tutor da federação e do movimento espírita no mundo e no Brasil, vão recebê-lo. Ele recebe a visita de Bittencourt Sampaio, que era uma referência de bondade dentro do movimento, e notou que ele se apresentava como se fosse uma estrela. Aham. E a primeira coisa que o incomoda, ele falou: "Cadê meu brilho? Cadê minha luz?". E aí, de repente, ele vê uma professorinha do interior chegando amparada pelos amigos espirituais, com um sorriso no rosto, um brilho no corpo espiritual. E ele pergunta: "Mas quem é ela?". "Ela? Ela foi uma professora". Então, o bem viver determina Vai para ter nós, uma né, influência. o bem viver, o bem morrer. O espírito acorda imediatamente após a morte? Dentro da nossa conversa já dá pra a gente ter uma ideia, né, que não, Não, que vai variar também. varia de caso a caso. Há aqueles que por algumas horas, até se recuperar do processo, porque é um processo que esgota também o espírito muitas das vezes, e ele precisa de um tempo de recuperação, né. Ele chega a entrar, dada a consciência, se ele está bem, ele entra até num processo de despertar, ali ainda no bojo do desencarne, vamos dizer assim. Ele nem desencarnou ainda, mas ele está desperto já do outro lado depois de um certo tempo. Uma vez eu vi uma aluna numa sala de aula, dizer que ela tinha medo de desencarnar, de morrer e de ficar à deriva por aí. Uhum. Aí a pergunta que eu te faço é: todo desencarne tem um auxílio de um espírito amigo, de um espírito superior no processo? Sei lá, mesmo que o espírito não perceba, quem está desencarnando não perceba, todo o processo de desencarne tem esse auxílio? Tem como realmente, né, respondendo essa aluna lá do passado, a gente ficar à deriva no mundo espiritual? O todo é um termo que a gente tem que excluir aí, né, porque Não cabe. nós somos nós somos, né, agraciados pelos nossos serviços, pelos nossos trabalhos e por aquilo que nós realizamos na vida. Então, se nós formos uma pessoa extremamente materialista, dura com os outros, sem amor, sem fraternidade, nós estamos nos colocando num campo de isolamento por nossa conta, durante um certo tempo. Não que não exista o tutelar que tome conta de nós.
provavelmente o espírito nem perceba, Nem porque está percebe, totalmente fora daquela... totalmente fora da sintonia ou da própria recusa do auxílio. Mas todos nós pertencemos a um determinado grupo familiar espiritual que zelam por É o nós, que eu imagino. né? Nós não É o que eu vivemos sempre aqui. fico imaginando, né? Então, todo e qualquer encarne, ele tem o processo determinado de dar certo, de trazer alguma coisa de positivo para nós. Mas quando a gente chega aqui, precisa ver como a gente traça esse plano, né? Isso também é bonito, porque é um respeito pelas suas decisões. Mas existe aquilo que você planta, você colhe, né? Mas aqueles que se dedicam ao bem, aquelas pessoas que procuram iluminação, jamais vão ficar desorientadas. Tanto que a gente vê em muitas obras literárias, né? O espírito que está ali depois do desencarne, muitas vezes, ou recém-desencarnado, e está ali confuso, em sofrimento por não entender a situação, ou por se ligar, por sintonia. Isso é o que acontece depois, né? A gente não vai entrar aqui, Uhum. não é o nosso tema hoje. Por sintonia, se ligar a outros espíritos que às vezes estão, né, na mesma apego material ou outras coisas. Mas existem muitos casos na literatura espírita, né, de que às vezes só é necessário uma oração, né? Sim, Um pensamento dirigido a Deus e aparece um amigo benfeitor que dá a ideia pra gente de que talvez ele já estivesse lá há muito tempo, mas não encontrava a exatamente. abertura, né, a sintonia para ser visto, para se fazer presente. E há um respeito, né, nesse sentido também são leis naturais também, as leis de sintonia, né, então, eh, eu acho que concorda muito com o que você está falando, de pegar esses exemplos, porque não tem um caso, né, pelo menos que a gente presencie na literatura espírita, de que é um espírito sofredor que eleva o seu pensamento, que faz uma oração e que não aparece um auxílio naquele momento. A transformação é o processo que nos coloca em sintonia com o bem, né? Essa percepção. Existe uma história que a gente pode considerar como história dentro da formação do pensamento hindu-budista, de que havia um conquistador de reinos e terras, né, chamado Ashoka, em que ele entrava e dizimava toda aquela população, guerreava e tudo mais, muita tragédia, e tomava conta daquele negócio, dizendo: isso agora é meu, faz parte do meu império, do meu reino. Tal. E no meio dessa batalha, ele estava no alto de um lugar assim, e aparece um monge carregando uma criança ferida. E ele olha e fala assim: o que desejas? Eu falei assim: procuro socorro, mas para aqueles que fazem a vida acontecer e não a morte. Daqui, ele tem uma virada de vida muito grande, em que ele começa a tomar ciência de que ele tem que ser o patrocinador da vida e não da morte. E ele é o grande propulsor, vamos dizer assim, do movimento budista. Ele começa a montar templos, hospitais, escolas, para poder favorecer as populações. Então ele muda completamente, ele faz a mudança dele, assim como aconteceu com Paulo de Tarso, né? Como aconteceu com uma série de outros seguidores do caminho do bem, né? Então já deu para a gente entender que nesse processo que a gente está sendo desligado do corpo, vai ter uma série de coisas que influenciam. A gente vai falar mais sobre essas coisas, né? O apego, o tanto que eu trabalhei no bem, independente de qual era a minha posição, etc. Que a gente vai ter uma perturbação, vai ter ali uma adaptação a essa nova situação, que a adoração vai depender também de diversos fatores, da consciência do espírito, Sim. do merecimento do espírito. Eh, No caso de espíritos, a gente consegue ter exemplos, se espíritos, como por exemplo Paulo, não tem como o desligamento, o desencarne de Paulo ser igual, por exemplo, de alguém que tira a própria vida, né? Vai Não, ser muito diferente esse processo. muito diferente. Nós temos relatos, depois de muitas sessões de socorro, principalmente, e ainda olhando a própria literatura, né, através da dona Ivone Pereira do Amaral, aquela Memórias de um Suicida, que é um clássico da literatura espírita, não no sentido de ser um best-seller, mas de alerta e cuidado que materializa-se no nosso mundo para a gente prestar atenção como nós levamos a vida. Que há muitas pessoas, infelizmente, que se veem no papel de querer resolver seus problemas através da fuga pelo princípio do suicídio.
E esse é um erro muito grande, porque você não somente não estará resolvendo um problema imediato que você tem, como você pode estar angariando problemas mais graves e profundos para você. E embora nós saibamos da bondade, da misericórdia de Deus, mas existe o grau de responsabilidade de cada um de nós por aquilo que nós fazemos conosco, né? E são, assim, espíritos que demoram, por vezes, muito tempo para serem socorridos. Não somente pelo apego ao corpo, por estar ligado ainda à matéria, mas muitas das vezes por ser sequestrado, angariado, recrutado por outras forças não esclarecidas que fazem parte ainda do mundo espiritual, que são nossos irmãos também no estágio de incompreensão do que se passa. E esse é um processo que pode demorar também muito tempo e ser extremamente doloroso, mais do que os empeços e os desafios que a gente tem hoje na vida. Sim. E hoje a ciência já mostra, né? A medicina, a ciência já mostra que alguém que está nessa ideação suicida, biologicamente há desequilíbrio ali, né? A química do cérebro está alterada. É possível cuidar, é possível, né? Buscar um, um auxílio para recuperar esse equilíbrio. Não bastasse só, né? O que pode ocorrer espiritualmente. É importante a gente saber o quanto algo não está bem, né? Quando esses Nisso pensamentos. você traz uma coisa muito importante de observar. Porque há muitos de nós, e isso é constante, dado o nosso nível de entendimento da vida, né? De que, apesar de nós sabermos de tudo, que a vida continua, que somos imortais, que temos muitas encarnações e tudo mais, mas ainda nós temos um desafio muito grande de domar os nossos sentimentos. E esse domar é colocar eles para nos servir de maneira adequada, né? Para que eles sejam bons, bem direcionados. E muitas das vezes, mesmo frequentando todas as academias espirituais e espiritistas que existem, as pessoas se veem num embate diário, comum. Um desafeto aqui, uma decepção acolá, uma expectativa não atendida no outro plano, e começam a se colocar num papel de vítimas de que não vale mais a pena viver. E começam, de certa forma, como você mesmo colocou, num processo de autocídio, num processo de começar a se eliminar. Quando a gente ouve a medicina apontar por que aquela pessoa morreu? Ela morreu por conta do coração partido. Já ouviu falar na síndrome do coração partido? Pois ela existe. Ela existe e séria, por não sabermos lidar com uma determinada frustração, por vezes colocarmos a nossa felicidade na mão dos outros, não entendendo que ela nos pertence, de que nós temos que zelar por ela, né? Há casos relatados de pessoas que começam a morrer de tristeza. Agora da onde vem essa tristeza? Essa tristeza vem de nós mesmos e essa tristeza começa, de certa forma, a atrair outras pessoas que se sintonizam com isso e que contribuem, talvez, para a nossa desestruturação e levar, às vezes, o nosso desencarne de maneira Essa passagem vai ser um pouco mais difícil nesses bem casos. difícil também No nesse caso de caso. crianças que morrem muito cedo, como, como é esse processo? Muda porque são crianças? Como é que funciona isso? Então, são espíritos que geralmente têm um socorro prestado, né, imediatamente, dado o grau de consciência em que o espírito ainda não alcançou aqui, né? Então, é pegar um inocente, né, que está em desenvolvimento, assim, inocente do ponto de vista das nossas visões, né, mas que deve ter responsabilidades com relação às suas vidas anteriores, ou mesmo um exemplo, ou um esforço de desenvolvimento do nosso planeta, porque há muitos espíritos que se voluntariam a isso, né, para aperfeiçoar os nossos sistemas. Então, vem para passar um estágio curto de complementação do seu aperfeiçoamento, da sua melhoria, né? E se oferecem para determinadas tarefas e prestar atenção. Olha, aqui não é legal de você viver, isso não é bom de você fazer, isso não é saudável você consumir, isso não é adequado você praticar e coisas desse tipo. Vem com uma tarefa já Vem com uma definida. tarefa definida nesse sentido. Mudando um pouco aí o foco. Vamos pensar no momento que a gente está lá, né? A gente está sendo desligado do corpo
E aí tem lá o velório, a missa, ou a vibração no centro, a cerimônia. Vamos pensar na cerimônia, né? Que pra gente ainda, principalmente a nossa cultura ocidental, ainda encara muito como perda, né? Encara muito que é muito diferente de como os orientais lidam com a morte, né? Até em termos de Sim. cerimônia, etc. Uhum. Mas pra gente ainda é tudo muito feito para lidar, a gente tá lidando com uma perda, né? A gente consegue, como espírito, sei lá, ouvir o que está acontecendo, por exemplo, no meu enterro, no meu velório, Isso pode acontecer. mas não é uma Isso regra. não é uma regra, mas é muito comum que aconteça, né? E vem. Existe um ditado que é atribuído aos sábios antigos que diz: tudo é para o seu bem, Entendi. não é? Tudo é para o seu bem. Aí você fala, mas o que aconteceu de mal para mim é para o seu bem. Mas o que aconteceu de bem para mim é para o seu bem. Porque tudo traz uma mensagem educativa para o espírito, né? Então, esse processo é assim, ó. Isso acontece com todo mundo. Como a pessoa se comporta. Você já levou algum parente seu que você gosta muito para viajar? Numa rodoviária, no aeroporto? Hum? Chorou na hora que ele passou o portão e falou tchau para você? Dependendo do tempo que a pessoa vai ficar fora da distância, a gente se emociona. Então, e aí você sabe que ele está pegando o avião, Sabe que a ou está pessoa tá pegando o viva. ônibus, está viva, está indo para um determinado Hoje em dia a lugar. gente se fala, né, pelas telinhas aí Exatamente. diariamente, Se e nós mesmo assim, choramos, né, na estação de trem, de ônibus ou no aeroporto, que dirá nessa despedida que muitas das vezes a gente não tem noção correta do que está acontecendo, de como nós devemos nos comportar. E dependendo ainda dos nossos laços familiares e do tempo que nós vamos, imagine você, como mãe, que muitas vezes tinha aquela certeza que seu filho não saberia nem onde está a geladeira para ele pegar um pudim que ele tanto gosta, que ela faz questão de servir, né? sim, Ou da onde fica o filtro para pegar o copo d'água, acontece. não é? Porque é a nossa maneira de lidar nos nossos relacionamentos muitas das vezes. Como eu vou deixar esse menino? Como eu vou deixar essa menina? Como eu vou deixar minha esposa? Como eu vou deixar meu marido? Será que eles vão conseguir? Toda essa preocupação, esse embate, faz parte de nós ainda. Quando nós não conseguimos absorver muitas das vezes da vida a compreensão mais profunda de como ela é. E isso não se restringe a quem não é espírita. Há muitos relatos que nós recebemos dos nossos amigos espíritas que falam assim, eu vou, mas vou contrariado. Tô entendendo que eu tenho que ir, Não é? Mas eu vou queria contrariado. ficar ainda. Faz Exatamente. sentido. O fato da gente ter a consciência de que a vida continua não nos dá a total compreensão sobre todos os mecanismos da vida e a aceitação desses mecanismos, né? A informação é diferente da execução. Também, Todos nós sabemos, também. mas nem sempre exercemos, não é? E isso é parte das nossas escolhas, da nossa dedicação. A forma como as pessoas vão no meu enterro lá, no meu velório. Opa! As pessoas vão. A gente sabe, né? Esses momentos. Tem gente que vai com o espírito de realmente dar condolência, fazer a sua oração. Acontece, por exemplo, né, de parente que não se vê. Acontece muito isso, né? Parente que a gente não vê há tanto tempo encontra em velório, né? Aquela coisa, velório ou casamento. É, exatamente. E aí começam conversas que escapam totalmente ali do contexto do momento. A forma como as pessoas agem num velório, numa cerimônia fúnebre, pode influenciar o desligamento daquele espírito, daquele corpo. Se eu orar, eu auxilio para que aquele desligamento ocorra de uma maneira mais tranquila. Se eu ficar lá fazendo minhas piadinhas totalmente inadequadas, isso também pode criar um clima não favorável para isso. Faz sentido isso? Total sentido. Total sentido. Se nós tivermos a consciência de que ali existe uma inteligência ativa ainda nos escutando, perturbada, por que não dizer assim, né? Num choque de como devo proceder agora, de como devo caminhar, e tiver alguém que traga um pouco de luz, de dizer, procure se acalmar. Nós vamos cuidar dos que ficaram aqui. Você vai ser amparado. Busque auxílio. Eu sei que é muito difícil nessa hora, mas traga luz para o seu coração. Pode fazer isso em pensamento ali, né? Pensamento, porque o pensamento ali tem uma força muito maior.
Ao passo que aqueles que se atiram muitas das vezes sobre o caixão, né, o ataúde, e começam a chorar, desesperado e Eu ia tudo mais, perguntar se esse ele desespero pode. transfere esse desespero muitas das vezes, se você não tem, você já está abalado emocionalmente, vamos dizer assim. Porque não é um momento que você passa indiferente sobriamente, Na média, entendo né? eu assim. Nós que fazemos. Você já fez o exercício, por exemplo, de dizer assim: hoje eu desencanei, como é que eu vou me comportar? Gente, passa um turbilhão na cabeça de cada um de nós, independentemente de quantos livros nós lemos, de quantas novelas, de quantos filmes nós assistimos sobre o processo, é seu, é único. Então aquilo, chega alguém que fala assim, você está chorando, e uma pessoa para você chorar mais ainda, vai te fornecer um nível de desequilíbrio muito grande. É claro que sempre existe amparo, existe amor, quando se trata de uma pessoa boa. Os amigos estão lá para amparar. Vamos, seja forte. Nós estamos aqui com você. Perceba, você vai voltar no momento certo. Então, todo encorajamento é importante nessa hora, né? E toda e qualquer conversa que seja, de certa forma, agressiva ao momento, tem que ser repensada, né? O respeito, o carinho que a gente tem que ter, não só por aqueles que vão, mas por aqueles que ficam também. A gente pode colaborar muito com aquele momento. Transformar No nosso... transformar aquele momento num momento diferente, tá? Viver bem ajuda a morrer bem? Sempre, sempre. E viver bem não é bem como a gente pensa, né? Viver bem, É viver. desfrutando, né? Exatamente. Viver bem Viver bem só. espiritualmente, no sentido, né? Você fez o Fazer o bem, seu você é esforço fraterno, você é moral. positivo, você é esforçado, você é caridoso, você é amoroso, você é positivo, você viveu bem. Agora, tem pessoas que acham que viver bem é simplesmente a gente estar de festa. A festa é uma coisa maravilhosa. Sempre Jesus começou o seu mandato falando de uma festa, numa boda, Tá sempre ali em né? Sempre em comunidade, em comunidade, grupo, né? mas levando alegria. Congratulando. Agora, se nós estamos fazendo isso para suplantar uma dor que nós temos, de não querer viver uma realidade, isso não é viver bem, não é? Isso é uma fuga. Uma pessoa, considerando isso, uma pessoa egoísta, uma pessoa violenta, vai ter um desencarne mais difícil? Por estar caminhando no caminho contrário? Olha, muito provavelmente, né? Os casos que são assim descritos para nós são processos em que a violência e gera inimizades, desafetos. Então precisa ver o quanto de desafeto nós granjeamos, nós construímos, né? Que pode nos levar num palco muito complicado de desencarne, né? As lutas continuam. Se a gente estiver ligado mentalmente, né? É uma Mentalmente. desavença, tal. Mas às vezes, olha, a gente escuta relatos muito bonitos, como somos nós. Às vezes, as pessoas que nos agridem, né? E olhando assim o caso de alguns espíritos que passaram por processos muito violentos de desencarne, por perseguição, por um monte de coisa. E a gente tem relatos, por exemplo, dos nossos irmãos que passaram no desencarne da Segunda Guerra Mundial. Muitos daqueles espíritos hoje, de ambos os lados, eles se voltaram no plano espiritual para trabalhar para o bem. E são espíritos voluntariosos e que souberam transformar aquele ato de violência sofrido como um trampolim para a sua emancipação espiritual. São espíritos que nos reencontram e falam, eu amo você hoje. Tinha que ser assim. Mas tem muitos outros que não aceitam e que perseguem e ficam de cola naquele espírito que ainda está encarnado até o último momento tentando, de certa forma, prejudicá-lo. E muitas das vezes, por acréscimo de bondade e de caridade, os nossos amigos espirituais isolam aquele agressor, levam para longe, para esse espírito que já foi vítima, podemos dizer assim, não sofra mais ainda e não se comprometa novamente. Então isolam, tentando fazer com que ele, de certa forma, deixe isso com que o tempo cure, né? É um processo muito, muito variado, muito rico, né? Digamos que está havendo ali o desligamento do corpo e o espírito. E o espírito, nesse momento, percebendo que o fim da vida está chegando, nesse momento, se arrepende de algo que fez. Vem à memória dele alguma situação que ele carregava durante a vida, e naquele momento o arrependimento acontece.
é válido? É um arrependimento que aconteceu a tempo, digamos assim? Existe uma hora certa, errada? Acredito que todo o processo de você rever os seus próprios erros é um processo positivo, independentemente de como acontece, porque a vida Quando ocorre? continua quando ocorre, né? Em que tempo da vida que a vida é imortal, em que tempo ela aconteceu? Isso já é importante por si só, né? Essa mudança. Agora, se ela não nos prender a determinados fatos e nos colocar num processo de arrependimento, mas de dor, de mergulhar num estágio de negativismo, né? De, de se fechar, né? Ela pode se tornar negativo como positivo, né? E se arrepender-se significa a chama do retorno. Eu me arrependo, então eu volto. Vou corrigir o que eu fiz de errado. Existe uma É o narrativa. primeiro passo para a transformação, talvez, o arrependimento, né? Aí tem uma história interessante narrada por um pastor evangélico, amigo nosso, né? O pastor Milton Jorge, ele narra o caso dele, que ele foi adito, depois ele se tornou evangélico, se tornou pastor, formou-se em direito, montou a igrejinha dele lá no Mato Grosso e começou a atender os moradores de rua, inclusive os aditos, levando para um lugar, tratando, e hoje ele tem lá 300 filhos, que ele fala, porque todos eles chamam ele de pai. E ele narra que durante o processo da Covid, ele pegou Covid, foi entubado e se viu no plano espiritual, isso narrado é muito interessante, né? Uhum. Ele se viu no plano espiritual, no meio de um tribunal, sendo julgado dos erros que ele tinha cometido na vida, do desperdício que ele tinha feito da vida, e ele ajoelha, chora e pede uma chance para Jesus. E aí, do lado de cá, os médicos falaram assim: ele não está reagindo, nós vamos ter que estubar ele, porque ele não vai voltar. Aí, os mentores se reúnem e falam assim: vamos se dar uma chance. E levam ele vai para um lugar onde existe um auditório em que São Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá estão fazendo uma palestra para todos que estão ali. E quando eles estubam ele do lado de cá, ele volta e as máquinas começam a apitar. Só que eles não poderiam entubar ele novamente. Aí o que fazem? Pega aquele umbu, né? Chama, que fica bombeando, ficaram bombeando ele durante a noite Manualmente, o inteira, ar ali, manualmente, sim. porque não podia entubar. E ele volta, ele contando isso, ele volta, mas ele volta completamente debilitado pelo tempo que ele fica em coma e tudo mais, e ele vai se recuperando aos poucos. E ele volta, porque ele pede a Jesus uma chance, e aí ele começa a se dedicar a esse pessoal, né, no sentido de recuperar essas pessoas que estão na rua. Então, ele faz a curva, mas ele dá o arrependimento juntamente com a ação de transformação. Então a nossa forma de viver vai ter uma influência muito grande no processo de desencarne. Até me lembrei, né, numa questão do Livro dos Espíritos, e que acho que Kardec pergunta se o conhecimento do espiritismo, o conhecimento de que a vida é imortal, que nós somos imortais, que a vida continua, exerce uma grande influência para esse momento da morte. E eu lembro que eu guardei bem essa resposta, porque os espíritos falam: sim, exerce, mas eu sempre quando tem um mas ali no Livro dos Mas, Espíritos, eu presto muita atenção. exatamente. Exerce, mas o que realmente importa é o quanto a pessoa se esforçou para ser caridosa, quanto a pessoa se esforçou para, enfim, combater as suas más tendências. Acho que isso está ficando claro aqui. Porque quando a gente está ligado a pessoas que nos ofenderam, quando a gente está ligado aos bens materiais, é uma lógica, né? Que a gente não vai conseguir deixar esse mundo de forma tranquila, porque essas coisas estão ficando aqui, né? As desavenças, o bem material, e se o nosso foco está muito forte nisso, como que vai ser? Não tem como ser um desligamento tranquilo, Como né? vamos abandonar isso, Vai. né? Como vamos deixar isso para trás? Então, os nossos amigos espirituais falam assim: é muito comum o homem pedir a cura, mas nós pedimos transformação. E esse é um processo complexo, né? Porque a cura não se restringe ao fator biológico afetado no corpo, mas a cura principalmente da alma, porque por uma dor que você tem na canela e no joelho, você pode passar um anti-inflamatório, qualquer coisa assim. Mas e a dor que você tem na alma? Como você cura? E a dor que você provoca nos outros através do seu proceder? Como você cura?
senão através de um processo de transformação, de revisão, de revisitar determinadas coisas. Então, nós aqui que temos a tarefa, muitas vezes, de levar a mensagem sobre o Espiritismo, sobre a imortalidade, a reencarnação, a necessidade, né, de nós fazermos da nossa vida uma vida caritativa e fraternal, se nós não fizermos em nós a mínima transformação, nós perdemos praticamente todo o nosso processo de melhoria, né? Então, o desapego, os laços de fraternidade, né, as ligações de amor, que podemos dizer, e não de posse, têm que ser realmente revistos o tempo todo, né? A gente percebe que é um processo extremamente lógico, que não há essa questão da hora da morte, né? Não há punição, né? Não tem ninguém sendo privilegiado. O que a gente constrói como espíritos dita o nosso caminho, inclusive a hora da morte. Exatamente. Porque todas as nossas relações a gente cria vínculos. Se os vínculos não são positivos, eu vou estar ligado a esses vínculos. Se eu me apego às coisas materiais que vão ficar aqui, não vão poder me acompanhar para o plano espiritual, eu vou ficar vinculado àquilo e vai ter dor, vai ter sofrimento. Sim. É uma lógica, não tem punição, não tem inferno, não tem. A gente mesmo criou aquilo pra gente com as nossas escolhas. Por isso que eu acho que o livro dos Espíritos deixa claro, né? Quando os Espíritos dizem o que mais vai ter influência é o bem que a gente faz. É o quanto a gente se esforça para ser melhor, quando a gente se esforça para superar. Como a gente pode ajudar um ente querido que está desencarnando? Toda mensagem positiva que nós podemos implementar na pessoa, no sentido de tranquilizá-lo, de trazer a mensagem, até com muito respeito, porque a gente não sabe, né? Muitas das vezes, cada um de nossos parentes pode ter uma determinada vertente filosófica, sim. né, e ser religiosa, Sim. e de repente o que você Ou vai não tem falar, nenhuma, né? o que você vai falar pode agredi-lo, né? Então, sempre dizendo, você sempre foi uma pessoa boa, sempre acreditou em Deus, né? Ele não vai nos desamparar, você sabe disso, sem tentar impor qualquer coisa. E às vezes tem esse cuidado de não ser cruel, né, nesse momento. Do tipo, agora você vai ver, né, o que a vida acreditou. Porque você pode impedir um desespero na pessoa muito Não é grande, né? caridoso Não isso. é caridoso. A gente tem que ter. Caridade, às vezes, tem que ter um jeito, porque senão você, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Então, muitas das vezes, entender o respeito, né? E levar a pessoa sempre no sentido de salvaguardar a fé que ela tem. Porque o céu não é espírita. O céu é dos espíritos, mas não espíritas, né? Então, a gente tem que ter um respeito muito grande nisso. Essa doutrina veio para nos esclarecer, e o esclarecimento veio para nos capacitar a auxiliar o máximo possível uns aos outros. É isso. Então, esse comportamento, o que a gente deve evitar para não prejudicar o processo? A pessoa já desencarnou. Um amigo, parente, eu posso ajudar como? Coração, evitar ficar falando. Às vezes a gente faz isso, né? Ficar lembrando das coisas erradas que a pessoa fez. Alguém já fez isso aqui? Ninguém fez, né? Produção aqui. André, nosso câmera já fez isso? Não, né, André? Então, Ficar lembrando das coisas fazer que a pessoa. fazer a revisão. Do tipo assim, eu sempre falei, ele nunca se cuidou. Mas era sempre um. Isso Olha, não a vai pessoa ajudar em nada. não Né? vai ajudar nesse momento, não vai ajudar para dizer que você está isento, né, do processo. Isso sempre aconteceu. Nesse momento a gente tem que acolher e socorrer, né? Dizem, né, os nossos amigos educadores, principalmente da infância, de que quando chega uma visita em casa, e você, vem aqui, toma um chá comigo, tá? E dá um pacote de biscoito para ele e tal, põe na bandejinha para ficar todo elegante e tal. E sem querer ele derrama um pouco do chá, ou derrama o biscoito na sala, você fala, não tem problema não, deixa aí que a gente limpa, isso acontece, passa um pano e tudo mais, né? Mas quando acontece em casa, muitas das vezes, a gente fala assim, olha aí o que você fez, eu acabei de limpar a sala, você deixou derramar tudo, agora... Então, diz que a gente tem que tratar a criança, tem que tratar as pessoas como visita também dentro de casa, né? Então, esse é um processo de acolhimento que a gente tem que carregar. Nós somos espíritas esclarecidos, somos cristãos, então a gente tem que entregar o que é de bom, o que é acolhedor, né? Qual a consequência de quem não crê em nada? De quem nega que a vida continua,
A gente falou que tem daqueles que não percebem que morreram, talvez seja uma das consequências, mas que outras consequências podem haver a pessoa que não acredita em nada nesse momento Vamos lá. da Ele morte? foi uma boa pessoa, apesar de não acreditar em nada? Entendi. Foi uma boa pessoa, né, que é o que é medido. E Não aí importa não importa, qual mas era a crença, então qual ele tem era amparo. Agora sim, ele chega do lado de lá, e aí fala assim: "Bem-vindo", e tal, assim, isso é uma piada, né? Isso é o Leonardo que montou. Foi o Leonardo que fez isso? Foi a Ângela porque que a fez isso? pessoa não Foi acredita porque que não acredita, existe, muitas vezes entendi. então assim: "Não, deixa eu te mostrar algumas coisas e tudo mais", então, ele não deixa de ser amparado, porque o que vale, o que pesa é o coração. Caso com o que você falou, né, o mundo espiritual não é espírita. Exatamente. Entendi. Vai acolher toda a diversidade de crenças de forma de chegar aos mecanismos da vida. Eu sinto, já está caminhando para, talvez até para a gente encerrar, eu sinto que a morte está chegando, que esse momento de desligamento está chegando. O que eu posso fazer? Orar? Chamar pelos meus espíritos protetores? Qual seria a minha atitude mais adequada? Esse é um processo tão nosso, né, que acho que a primeira coisa que eu posso sugerir para mim mesmo, né, é uma oração daquilo que tem no coração, uma revisão sincera do que se passou, talvez até dizer assim: realmente não soube abraçar todas as oportunidades, mas eu confio na sua infinita misericórdia, né, na sua bondade. E como aconteceu com o nosso amigo pastor, por que não pedir: "Jesus, né, olha por mim". Ele é tão misericordioso, né, tão bom, a gente tem que orar para poder tentar achar as mãos que nos segurem do lado de lá, da maneira perfeita. Até porque muitas das vezes a gente pode achar que vai estar bom, mas a gente fica. Existe um estudo, o americano é um povo muito interessante, porque ele faz estatística de tudo, né. Sim, Ele sim. sabe quantas vezes você abriu a geladeira, dependendo da sua idade, Sim, sim. né, e a mim também, claro. E existe aquele estudo que eles colocam as pessoas numa ala do hospital, que estão num processo, assim, bem complicado de saúde, e outros numa outra ala e fala assim, ó, pega um grupo de pessoas e fala assim: "Vocês vão rezar para essas pessoas que estão nessa ala aqui". Então as pessoas olham e tal, ora, 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 ora. E a grande maioria daquele pessoal que está lá desencarnava. E o pessoal que não recebeu oração, muitas vezes ele continuava. Então surgiu uma matéria de uma revista médica americana que dizia assim: "Por favor, não rezem por mim", né, então, porque depende, é o negócio do apego, né, pra onde você quer ir, né, então, de nós que já sabemos da certeza da morte, né, que achamos que vai acontecer, de toda e qualquer forma, vale a pena sempre fazer uma oração, o tempo todo. Se você vai desencarnar, se você não vai desencarnar, isso sempre tem que caminhar, né. Existem casos relatados de uma senhora que estava há muito tempo no hospital e tudo mais, já numa idade avançada, não é uma pessoa nem excepcional e tal, não era espírita nem nada. Ela estava conversando com a filha, aí ela pegou e falou assim: "Agora a gente vai ter que parar a conversa". Eu falei: "Por quê, mamãe?". "Porque eles estão aqui para me levar. Entendi. Tá aqui seu pai, tá aqui sua tia Que é até comum fulana, acontecer, né, nesses e últimos momentos. exatamente, né, então, quem sabe o que vai ocorrer com cada um de nós, mas a oração e o coração aberto, sempre voltado para o bem, sempre nos ajuda, sempre nos ajudará. Cláudio, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, trazendo os esclarecimentos sobre esse assunto que gera tanta dúvida. Agradeço a oportunidade de ter você aqui com a gente. Eu acho que eu consegui colocar mais dúvidas ainda, e isso é bom, porque se eu fiz isso, espero que tenha ajudado você a pensar, a estudar, a refletir, como tenho feito todos os dias, né. Eu levanto e falo assim: "Ainda tem coisa para fazer, estamos longe da nossa meta". Muita paz a todos. Obrigado, Leonardo. Obrigado à federação. Muita paz a todos. E você que está nos assistindo, espero que essa conversa possa ter trazido uma paz de espírito, possa ter trazido elementos para que você pratique o bem viver, o hoje.
E aí todo o resto vai ser uma consequência, como a gente viu aqui, até mesmo a hora da nossa morte. Relembro que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no Spotify, no YouTube. Se você gostou dessa conversa, acho que ela pode ser útil para alguém, compartilha com esse amigo, compartilha com essa amiga, com esse familiar, curte, comenta, para que a gente possa ter um retorno do que vocês estão achando desse trabalho aqui, que essa equipe faz com todo amor e carinho para todos vocês que nos acompanham. Que Jesus possa estar ao lado de cada um de vocês e de todos que vocês amam. Até a próxima.